Muito tem se falado sobre o G20, grupo que reúne os principais países do mundo e concentra mais de 90% do PIB mundial. Este ano, pela primeira vez, o Brasil vai estar na presidência. Mas importante também falar dos fóruns preparativos para esse encontro internacional tão importante. E um deles é o B20, B de Business, que reúne representantes dos setores empresariais. Eles discutem temas relevantes e entregam recomendações para a cúpula do G20. Recomendações a tempo de serem analisadas pelos líderes globais. Esse é o tema do episódio de hoje do podcast Febraban News. Eu, Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e João Borges, diretor de comunicação da Febraban. Salve, João! Vamos lá. Estamos aí para receber nossos convidados. Bem, como nas demais edições, o B20 acontece no mesmo país sede do G20. E nós temos a honra e o privilégio de receber aqui no estúdio o chairman Dan Iosp, que vai presidir o B20. Dan é também presidente do Conselho Administrativo da Iosp Maxion. Dan, muito obrigada por estar aqui conosco, pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. E conosco também outro convidado muito especial, integrante do B20, responsável pela Força-Tarefa Trabalho e Educação, Walter Schalka, conselheiro da Suzano Papel e Celulose e do Grupo Vibra. Obrigada, Walter, pela presença também. É um prazer estar aqui com vocês. E eu já convido você a entender melhor como funciona o B20 e conhecer algumas das recomendações que serão entregues para análise. Dan e Walter, esse ano o B20 conta com mais de 1.200 membros de 42 países, representando, 21 setores da economia, né? Muito importante. Explica para a gente como é que funciona essas reuniões, esse fórum, como é que vocês se organizam? Eu vi você e também o Walter, que é integrante. Então, o G20, só dando um passo atrás, ele é hoje um fórum muito privilegiado que reúne as principais economias do mundo, aí cerca de 90% do PIB mundial, países importantes do mundo mais desenvolvido e do chamado Sul Global. E a cada ano, esse fórum G20 caminha para um país diferente. E pela primeira vez, como você disse, ele chega ao Brasil e a gente está tendo a chance, então, de liderar todos os grupos sociais que caminham junto a cada ano com o G20. Talvez o mais representativo deles pela dimensão e pelo envolvimento do mundo dos negócios é o B20, o chamado Business. Então, grandes líderes brasileiros, como o Walter e outros colegas, estão liderando 8 grupos de trabalho sobre temas essenciais para o desenvolvimento socioeconômico e para o futuro da humanidade. O G20 e o próprio B20 acabam sendo mesas de conversas e de negociações talvez menos travadas que outros ambientes que naturalmente precisam tratar também de temas da grande geopolítica global, que não é simples. Então é muito importante manter essas comunicações entre os diferentes países e entre a sociedade organizada e os governos desses países tão importantes. Então essa é um pouco a função e a dinâmica do nosso B20 acoplado ao G20. Muitas reuniões, Walter? Muitas. Durante esse período, nós, em cada uma das forças-tarefas, nos organizamos sob orientação do Dan, tentando atrair a participação de todos os países do G20 no B20. Nós temos os co-chairs, que são pessoas representantes de cada um desses países, e juntos nós discutimos uma agenda que seja uma agenda coletiva, mas com algumas particularidades naturais decorrentes de diferentes momentos econômicos dos países e questões culturais também e sociais, para discutir uma agenda de avanço em temas específicos que são tão relevantes para a sociedade global. Dá para vocês citar logo pelo menos uns 2, 3 desses temas aí para a gente orientar a nossa conversa? Então, temas como transição energética, temas como a questão de sustentabilidade, temas como a questão do trade global, diversidade, são temas que são parte dos 8 temas que foram definidos pelo Dan como sendo prioritários para o B20 Brasil. Eu, particularmente, fiquei com a responsabilidade de trabalhar na questão de trabalho e educação, como vão ser essas questões para o futuro.
Bom, o Isaac também, que participa aqui com a gente, ele não pôde comparecer aqui, mas deixou as considerações dele, as opiniões dele. Vamos ouvir um trecho. Eu enxergo como uma grande oportunidade a gente ter o Brasil nessa coordenação do B20. O B20 é uma espécie de braço empresarial do G20 e nós estamos atravessando um momento muito especial, não só do ponto de vista da economia, mas também diante da criticidade da situação climática. E aqui um alerta: se nós não enfrentarmos, podemos colocar em risco até mesmo a sobrevivência do nosso planeta. Eu acho também importante ressaltar que temos de contar nesse processo com a liderança e com o prestígio internacional do presidente Lula. Por um lado, o que a gente tem agora? No campo econômico, nós temos ainda os desafios pós-pandemia, e aqui a gente vai precisar reconstruir as cadeias produtivas globais. Vamos ter de conviver ainda por um bom tempo, no mundo inteiro, não só no Brasil, com taxas de juros altas para conter as pressões inflacionárias. E há outro problema: existe um nível que eu diria que é preocupante, elevado, de endividamento dos países que tiveram que injetar bastante recurso, inclusive com incentivos fiscais, durante a pandemia. O que nós temos nesse cenário econômico? Ele é complexo, temos ainda esse desafio climático que vem se agravando, aliás, vem se agravando de forma mais intensa e acelerada do que nós supunhamos, mas eu não tenho nenhuma dúvida, seja pelo nosso potencial econômico, seja pela nossa posição privilegiada, tanto na questão climática quanto também na transição energética, a gente tem, Brasil, um papel de destaque na cena global, juntamente, inclusive, com os demais países do G20. Inclusive, a gente precisa dizer, né, João, que o Isaac integra o B20. Exatamente. Dom, eu gostaria de saber de você qual é o tom que vocês estão imprimindo nas discussões neste fórum. Então, o B20 ele fala muito com o G20. O G20 definiu 3 grandes temas para tratar esse ano, à luz da presidência brasileira: a redução das desigualdades, a transição energética e a reforma dos organismos de governança global. De certa forma, os 3 conversam muito com o mundo dos negócios. A nossa visão da redução da desigualdade passa pelo crescimento, passa pela produtividade, passa pela inovação, passa pela resiliência das cadeias globais de valor. A transição energética e a sustentabilidade é coração hoje de qualquer tema, e nós temos, como o próprio Isaac comentou aqui, que atacar fortemente essa questão, e o Brasil pode ser um campeão da transição e da sustentabilidade. Então, também, obviamente, é um tema que nos interessa tratar e acelerar como agenda global. E o terceiro tema da reforma das instituições globais tem uma parcela que é mais geopolítica, que não diz tanto respeito a nós, mas, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio e tudo aquilo que diz respeito ao comércio internacional, às transações financeiras, questões cibernéticas também. Toda essa organização é muito importante para o mundo dos negócios. Então, nós desenhamos princípios em torno das visões do G20, e aí pedimos às nossas 8 forças-tarefas, das quais o Walter é líder de uma delas, que trouxessem cada uma 3 recomendações essenciais de grande relevância e 2 ações de política pública ou policy actions para cada uma dessas recomendações. Então a gente tentou reduzir um pouco o tamanho, o volume de recomendações que normalmente esse processo gera, para que também os nossos governos recebessem temas de grande valor, escaláveis e com indicadores, inclusive, para que a gente possa mensurar ao longo do tempo, caso eles sejam levados adiante. A gente ainda vai desenvolver cada um desses temas, mas agora eu queria passar para o tema do Walter, que é também transversal um pouco, que nem esse que você citou, Dan. Walter, a força-tarefa que você ficou responsável, a da educação e trabalho, é uma área que está mudando muito, aliás, já está mudando com a inteligência artificial. Imagino o desafio de vocês discutir de uma coisa que já está acontecendo, já estão mudando, né? Como é que foi essa discussão tão relevante, Walter, e qual é a recomendação que vocês estão levando nesse sentido? Bom, primeiro acho que precisa colocar em contexto que o trabalho se iniciou discutindo quais são os megatrends do futuro para o mundo. E assim, é inevitável, inexorável nós discutirmos que a inteligência artificial vai alterar a relação de trabalho ao longo do tempo. Mas tem outras vertentes que também vão ser relativamente importantes nessa questão. A discussão da sustentabilidade, que passa a ser uma questão intrínseca à sociedade, como ação que vai mudar no processo de descarbonização global. A questão da geopolítica, ou nearshoring, que também vai mudar ao longo do tempo
a relação da força de trabalho nas diversas localidades globais. E com base nessas megatrends, o Brasil tem uma oportunidade, mas o Brasil precisa endereçar uma outra questão anterior a isso, que é a formação básica do estudante. Então nós começamos a dar uma característica específica para o Brasil, para recomendações específicas para o governo brasileiro. Dan, o Walter fez alguns comentários muito interessantes aí sobre as implicações da inteligência artificial. O que eu colocaria para você é o seguinte: são transformações numa velocidade jamais vista. Ou seja, então como preparar essa sociedade, um ponto que o Walter já colocou, e o Brasil como é que fica nisso, né? Preparação de mão de obra, preparar a cabeça até das lideranças, estamos falando também dos trabalhadores, da formação acadêmica, profissional. Como é que você vê essa questão? É um enorme desafio. Eu diria que os dois grandes desafios, talvez, de toda a humanidade nesse momento, seja a transição energética e a digitalização como um todo, que envolve fortemente a questão da inteligência artificial. E a gente pode ver sempre como ameaça, oportunidade, ou os dois Os ao dois mesmo juntos tempo. normalmente, né? E com diferentes matizes ao redor do mundo. O que a gente vê é que o Brasil precisa avançar fortemente nesse tema, não pode deixar para o lado, precisa ter também um grau de controle, de regulamentação, de entendimento, preocupação também muito grande com a cibersegurança, para que a gente não gaste tanto recurso da sociedade apenas se protegendo. E, por outro lado, a gente precisa deixar a liberdade necessária para que essas tecnologias, esses desenvolvimentos encontrem o seu caminho. E cruza com todas as nossas atividades, seja na indústria, no comércio, no setor financeiro, inclusive no agro, como a gente viu também durante os trabalhos do B20, a questão da segurança alimentar e da maior produtividade de forma sustentável no campo, ela também passa fortemente pela digitalização, pela tecnologia, pela inteligência artificial, pela cobertura dos sistemas de conectividade. Então, nós temos que entrar muito forte nesse tema, cada vez mais forte. Não é a nossa área de melhor preparação. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da sustentabilidade, da descarbonização, a gente parte de um pacote natural de tecnologias já desenvolvidas no Brasil que nos põe numa certa vantagem competitiva. Tem muito a ser feito. Nesse outro capítulo, a gente está um pouco atrás e a gente precisa acelerar bastante. E na visão mundial, isso não é muito diferente. Há uma preocupação global nos países do G20 e no entorno do B20 de como endereçar essa questão de forma a permitir os ganhos de produtividade, reduzir a insegurança cibernética e fazer o melhor uso possível dessas plataformas, o que não é fácil. A regulação do trabalho foi pensada num modelo econômico que é um modelo de alguns anos atrás, ou muitas décadas atrás. Que não vai se reproduzir no futuro. Que não vai se reproduzir no futuro. Nós vamos ter que mudar a regulação do trabalho, nós vamos ter que mudar a regulação da previdência ao longo do tempo, porque tudo isso vai mudando a dinâmica da sociedade. Nós vamos ter, provavelmente, um aumento do desemprego em funções repetitivas e nós vamos ter uma possibilidade de alocação dessa mão de obra, que tem que ser treinada para isso, para outras aplicações na sociedade. Então, essa dinâmica vai se alterando ao longo do tempo. Tema tão fascinante, né, Mona? Se a gente fosse ficar nisso, a gente passaria a tarde toda conversando sobre isso, mas segue. Cada um desses tópicos realmente, mas a gente vai desenvolver alguns ainda aqui. Olha, o Isaac também comentou aqui para a gente qual será a contribuição do setor financeiro dentro dos temas em discussão no B20. Vamos ver? Olha, é difícil citar apenas um tema, porque a agenda foi muito rica, né? E como setor, me parece que nossas maiores contribuições, nosso maior interesse, inclusive, está no GT de Finanças e Infraestrutura para a transição energética. Nós precisamos de uma agenda estrutural para obter e para alocar capital a custos menores. Acho que aqui é um desafio importante. Este é o nosso core business. Nós temos muitas contribuições, tanto no financiamento público quanto também no financiamento privado. E como nós sabemos, a atividade bancária e de financiamento envolve muitos riscos e por isso mesmo ela é fortemente regulada, né? Além disso, em muitos países, e o Brasil não seria diferente, nós temos custos elevados, como eu já mencionei, que precisam ser endereçados para viabilizar um financiamento para a transição energética. E nós estamos bastante empenhados nessa agenda. Queria comentar, Dan? Isso, como a gente viu ao longo do trabalho, e o Isaac e a FEBRABAN têm participado ativamente de todo esse processo dentro do nosso conselho, nos apoiando, quase tudo que a gente for tratar
requer o capítulo do financiamento. Então, embora a gente tenha, como o Isaac comentou, o grupo de trabalho do financiamento e infraestrutura, no fim do dia, seja na educação, na transição energética, na digitalização, nos grupos subrepresentados, todos os esforços que a gente precisa fazer a nível global precisa de um volume muito grande de recursos. Então, na agricultura, como que a gente dirige de forma criativa e inteligente esses recursos para que a gente tenha o melhor aproveitamento para a sociedade como um todo. Dan, falando de um tema aí que vocês já citaram, que faz parte do B20, nós estamos vivendo hoje no Brasil efeitos da crise climática, né? Com enchentes no Rio Grande do Sul, seca no Pantanal, na Amazônia, queimadas por todo lado. Tudo isso resultante do aquecimento global, que afeta o mundo, né? Essa é uma questão urgente, me parece, né? Então, quais são as recomendações do B20 para promover uma transição para uma economia de baixo carbono, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que hoje a gente sabe que é isso que provoca o aquecimento? Então, o Ricardo Mussa, CEO da Raizen, ele liderou esse grupo, assim como o Walter, com mais de 100 participantes, que são presidentes e grandes dirigentes das principais empresas do mundo relacionadas a esse segmento, seja das áreas de ponta tecnológica, seja eventualmente das áreas da tecnologia atual. Então é um debate muito interessante e muito construtivo, embora não simples. Nessa questão da transição energética, é uma urgência e uma necessidade de ação imperiosa. Então, nós estamos vendo nas recomendações que a gente precisa triplicar a geração de energia renovável, sustentável, num prazo relativamente curto de tempo, para não comprometer as metas de não elevação da temperatura. Nós também precisamos aumentar significativamente a produtividade de todos os meios de produção e de transformação que usam energia. E isso passa pela eletrificação e por uma série de outros processos. E, finalmente, o que a gente faz com o uso do meio ambiente? Então, por exemplo, a manutenção das florestas, a recuperação de áreas degradadas, esse cuidado com os recursos naturais que acabam sendo fundamentais nesse ciclo da descarbonização. Então, são 3 grandes recomendações nessas linhas, todas muito ambiciosas, com metas audaciosas, mas necessárias, sem o que nós vamos caminhar para uma situação muito difícil no planeta. Boa notícia é que a gente teve uma adesão muito forte, como em todos os grupos, de todos esses países que compõem o G20 em buscar essas metas. Mano, eu queria com o Walter aqui desenvolver um pouco mais esse tema, né? Porque o Brasil, digamos, você pode dizer que é uma potência de natureza. Nós temos natureza a preservar, assim como temos natureza a ser reconstituída, restaurada. É uma potência de produtora de alimentos. O Brasil tem uma posição de liderança no fornecimento de alimentos no mundo. Agora, quando a gente fala em tudo isso, a gente fala dos potenciais, também a gente tem que falar também dos riscos do Brasil também não aproveitar essas oportunidades para se colocar adequadamente e com força nesse cenário mundial. Quais os riscos que você vê para a gente podemos correr de o nosso bonde andar mais devagar do que o necessário? Acho que parece claro para todos nós que o Brasil tem uma posição muito privilegiada na questão da transição energética. 91% da nossa geração hoje já é renovável e nós podemos exceder a 100% e podemos ser um grande exportador de energia ou através do hidrogênio verde ou metanol, mas também podemos ser através de produtos com maior intensidade de energia contida. Então, pode ser uma grande oportunidade para nós. Nós temos uma outra questão, que nós temos a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, e essa questão é a questão mais sensível que existe no debate com o Global North, que é como nós vamos endereçar essa questão. E para isso é fundamental nós termos uma solução que enderece a questão de parar imediatamente o desmatamento ilegal da Amazônia, que representa 97% do desmatamento, mas do outro lado resolver o problema social local. Então, está sendo engendrado e discutido nesse momento, com o governo brasileiro e com outras autoridades, soluções para essas questões, para que como nós podemos fazer desse limão uma limonada em termos de colocar o Brasil na inserção global da sustentabilidade. Como os outros países que participam dessa discussão encaram essa questão?
Porque eu lembro que sempre teve assim, divergências, né? Como que os outros países encaram esse ponto? Bom, acho que hoje parece ser muito claro globalmente que a preservação de florestas nativas e a recuperação de áreas degradadas, como bem o Dan colocou, são fundamentais para o planeta. Acho que isso já ficou absolutamente consagrado e cristalizado entre todo mundo. A questão é como fazer isso acontecer. E muita gente acha que o Brasil precisa aumentar a área de plantio. E o Brasil precisa, apesar que a produtividade da área plantada vem aumentando de uma forma muito rápida. Mas o Brasil tem 77 milhões de hectares de áreas já degradadas que poderiam ser utilizadas para isso. Então, o Brasil não precisa abrir novas áreas. E acho que isso está ficando bastante claro. Só que tem algumas pessoas que ganham dinheiro com a ilegalidade, mas muitos vivem da ilegalidade. Então tem um problema social. E esse problema social tem que ser resolvido. E tem que ficar muito claro que a preservação de florestas é bom para o mundo. Portanto, o mundo tem que pagar essa conta. Não é uma conta só que tem que ser paga pelo Brasil. E acho que existem soluções que estão sendo debatidas que podem levar a esse caminho. Bom, como o Dan já falou aqui anteriormente, tudo passa pelo dinheiro, né? Pelos recursos. E essa discussão é outra discussão muito importante. E só um ponto aqui, mas acho que também foi parte dos nossos debates, e a gente também está constituindo um chamado Legado Brasil, mais específico para o Brasil, a temática toda do crédito de carbono e como a gente consegue regulamentar isso, seja no Brasil, seja na conexão com outras regulamentações de áreas importantes do mundo, que já tem, como é o caso da própria Europa, tarifas sobre a questão do carbono. Isso pode valorizar essas soluções de uma forma muito significativa. Então é mais uma necessidade da conexão dos países e do trabalho coletivo e, obviamente, do Brasil estar fortemente nessas mesas para demonstrar suas necessidades e o seu potencial e buscar os mecanismos que vão nos ajudar a fazer da forma mais efetiva e mais rápida possível a melhora desses indicadores que são chave para a humanidade. E aí o Brasil precisa rapidamente regular o mercado de carbono. Exato. Existe um projeto de lei em discussão nesse momento e eu recomendo que nós possamos evoluir nessa questão, tendo a aprovação desse projeto de lei o mais rapidamente possível. Porque o Brasil, tendo um projeto específico de regulação no mercado de carbono, o Brasil pode ter inserção global. Junto com outros países, por exemplo, a Europa, outras regiões, o Brasil pode criar um mercado de carbono global. E gradativamente outros países vão entrando nesse mercado e quem está fora desse mercado vai ter uma penalização, incentivando todo mundo a participar do mercado que vai levar ao maior programa de descarbonização global da nossa história. Urge a regulamentação, né? Então essa é uma recomendação, que o Brasil regulamente rapidamente. E só para metodologicamente aqui, quer dizer, nós temos um capítulo sempre, o B20, o G20 tratam dos temas globais. Então, quando a gente está tratando de crédito de carbono dentro do B20, de certa forma a gente está falando, como o Walter falou no final, desse desenho global. Nós também criamos um apêndice específico, uma herança do B20 Brasil, que é um chamado Legado Brasil. Então nós listamos 10 itens que vão fazer parte de uma agenda que nós vamos oferecer à sociedade, organizada ao final do processo agora em novembro, que diz respeito ao Brasil. Então, embora esteja no tema mundial, de certa forma, o crédito de carbono, no caso brasileiro, como bem colocou o Walter, passa por uma legislação nacional e aí o engajamento forte do país de sentar na mesa, em todas as mesas possíveis, e costurar essa interlocução com os outros regulamentos para que a gente faça esse uso construtivo o mais rápido possível. Perfeito. O Isaac também comentou o papel do setor financeiro nesse tema. Vamos ver mais um trecho. No campo das finanças, eu enxergo também aqui, eu não tenho a menor dúvida disso, que o crédito terá especial relevo e pode funcionar mesmo como um motor para alavancar o crescimento econômico brasileiro. Isso vai permitir que as famílias possam financiar o seu consumo e também que as empresas financiem os seus investimentos e possam expandir as suas atividades. E aqui eu acho que os bancos eles terão um papel fundamental. E nós, bancos, estamos presentes em todos os segmentos da economia, em todos os setores, podendo diagnosticar, inclusive verificar quais são as necessidades para melhor direcionar, para melhor alocar os recursos, sobretudo para projetos que possam contribuir para uma economia de baixo carbono e também uma economia mais sustentável.
Bom, eu estou bastante convencido de que os bancos estão integrados nesse processo. Aliás, esse é um dos focos, inclusive, da Força Tarefa de Finanças, de Infraestrutura, da qual nós fazemos parte. No Brasil, 4/5 do spread bancário, isso equivale a 80%, correspondem aos custos da intermediação financeira. Isso envolve a carga tributária, envolve, por exemplo, compulsórios, inadimplência, custos administrativos. Portanto, esse é o desafio para que a gente possa captar recursos privados emprestados. Mas nós temos diversas propostas, estamos avançando e a urgência da questão climática imprime um ritmo e uma necessidade que a gente possa realmente avançar. E nós vamos precisar de crédito. O Brasil vai precisar de crédito, o mundo vai precisar de crédito. Isso coloca ainda mais uma responsabilidade grande no setor bancário e nós temos uma agenda prioritária de redução de custos de crédito para poder avançar e ajudar tanto as famílias quanto as empresas a se financiarem. Eu perguntaria a vocês dois, qual a expectativa de acolhimento, de como encaminhamento das sugestões do B20 para o G20? Como é que vocês estão vendo isso aí? Então, a forma como isso está ocorrendo, desde o primeiro momento, desde janeiro, nós estamos muito próximos das lideranças do G20. No Brasil, o embaixador Maurício Lírio e a Tatiana Rosito lideram esses trabalhos dentro do governo e a gente tem uma interlocução próxima e constante com os grupos de trabalho. Cada setor do G20, por exemplo, agricultura, educação, digitalização, vem realizando reuniões globais para tratar desse tema. E sempre que possível a gente tem expressado as nossas recomendações e levado a eles na medida em que a gente foi as construindo. O que a gente vê é que a gente tem tido uma ótima acolhida. Nós só vamos saber lá em novembro, quando houver o evento final do G20, mas a nossa expectativa é que grande parte das nossas recomendações e policy actions e políticas de ação estejam incluídas dentro das proposições do G20. Essa seria uma primeira forma de a gente mensurar a efetividade do nosso trabalho. A segunda é acompanhar na sequência, e nós temos esses indicadores de performance, os chamados KPIs, para cada uma dessas recomendações, em que a gente também vai tentar mensurar ao longo do tempo a sua efetividade. Na primeira reunião que nós fizemos, o Dan foi muito claro nos orientando sobre o que ele esperava de cada um de nós. E foi muito determinado a falar o seguinte: tem que ser poucas recomendações, mas que são recomendações aplicáveis. Não adianta ficar falando sobre questões que não tenham a praticidade da aplicação, que não tenha o que chama de action mode. Então, o Dan foi muito claro nisso e por isso nós limitamos em poucas, mas muito profundas sugestões que vão ser apresentadas agora. Mas como bem colocou o Dan, nós temos um capítulo chamado Legado Brasil, que é específico para o Brasil, porque nossas características são diferentes de outras regiões. Então, nós vamos apresentar ao G20 para os 20 países as recomendações globais, mas também vamos apresentar ao Brasil as recomendações locais. Walter e Dan, quero colocar outro tema aqui que vocês já citaram lá na abertura, que é o da inclusão. 61% da população do planeta não tem acesso a cuidados básicos de saúde, nem a uma dieta adequada, né? Promover o crescimento inclusivo, combater a fome, a pobreza e as desigualdades é um dos pilares do B20. Então, nesse sentido, quais são as recomendações que vocês estão fazendo ao G20? Começo pelo Dan, depois Walter, se quiser complementar. Então, a nossa leitura dessa temática, como nós somos o mundo do negócio, é de que o crescimento é uma mola mestra para que a gente possa pensar em fazer isso. Então, tem uma série de questões ligadas ao crescimento. Também tem essas questões que a gente acabou de falar, por exemplo, a digitalização, a descarbonização, que são mandatórias para que a gente consiga atingir esse objetivo. E depois a gente entra em áreas mais específicas, por exemplo, a segurança alimentar. Então, nós temos um grupo liderado pelo Gilberto Tomazoni, que tratou de segurança alimentar e de todas as questões ligadas à agricultura e produção de alimentos. E a conclusão que a gente chega é que com alguns avanços, com algumas ações, a gente poderia melhorar significativamente a disponibilidade de alimentos, a disponibilidade no local e na hora certa, para que as populações tivessem uma melhor condição. Isto pensando numa agricultura sustentável, ou seja, não numa agricultura que vai agredir alguns dos outros temas que a gente está tratando aqui. Então, isso é uma muito boa notícia, mas para isso a gente precisa também de avanços na esfera do comércio,
no fim do dia todas as coisas se cruzam. Então, nós temos hoje alimentos que não chegam onde eles deveriam chegar por restrições comerciais. Nós precisamos, como o Isaac comentou, a questão do financiamento, porque existem sistemas e comunidades que não vão ter o acesso devido se não tiver um suporte, mas no fim do dia, um direcionamento para que isso aconteça. Então, a partir de um sistema agrícola sustentável, renovável e com uma visão global e sistêmica de inclusão, a gente pode ter uma melhora muito significativa num período razoavelmente médio para curto de tempo. Na questão da educação, acho que tem uma questão muito sensível, que é a maior participação da mulher no mercado de trabalho ao longo do tempo. Nós temos uma dispersão global muito grande, até cultural, de alguns países onde a participação da mulher é menos relevante, menos efetiva no mercado de trabalho. E essa tendência vai mudar ao longo do tempo. Nós vamos precisar trazer a mulher não só para ser representativa em termos de volume, mas nas lideranças. Nós precisamos, elas representam 50% da população global e, portanto, deveriam representar isso também nas lideranças globais. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Nós precisamos acelerar essa curva, essa é a nossa responsabilidade geracional que nós temos que fazer. Nós temos algumas restrições em algumas regiões específicas na questão cultural e religiosa, mas, do outro lado, nós temos uma grande possibilidade de fazer essa migração preparando a mulher para ter todas as responsabilidades que ela queira ter. A mulher tem que estar onde ela queira estar. Walter, nós estamos falando em novas tecnologias que avançam com muita rapidez, e ao mesmo tempo nós temos, especialmente aqui do Brasil, mas também em outras áreas do mundo, um baixo nível de formação dos jovens, da infância e tudo mais. Como é que você vê esse desafio aqui para a gente? Quer dizer, nós temos que acelerar esse processo, no entanto, a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil. Infelizmente, o PISA, que é a nota da educação global, o Brasil tem uma dispersão, está muito abaixo da onde deveria estar, dada a nossa potência econômica que somos. Para resolver isso, tem dois grandes vertentes que nós julgamos que são fundamentais, que o Brasil tem que aplicar com maior velocidade. A primeira é a escola em período integral. Escola em período integral muda a história da criança, isso já está cientificamente comprovado. E a segunda questão é a digitalização. A combinação desses dois efeitos é que vão dar aceleração na qualidade da educação brasileira, que já virou universal. Ela é quase universal no Brasil, quase todo mundo tem acesso à escola, mas infelizmente ainda com nível abaixo do que é necessário para a competitividade global do Brasil. Para resolver isso, as duas questões, digitalização e escola em período integral, é que fazem essa transformação. A gente não pode esquecer que o B20 e o G20 discutem o mundo, né? Eu vou dar um dado aqui, 7% dos lares na África têm internet, só 7%, né? Contra 95% na Europa. Então, a gente está falando de um mundo muito desigual, né? E Mona, só pegando o teu gancho aqui, o muito interessante também do G20 e do B20 é essa passagem de países. Então, o país anterior ao nosso foi a Índia, o país que mais cresce hoje no mundo, um dos maiores países já em população e que seguirá crescendo. Depois o Brasil e o próximo, agora a partir de dezembro, é a África do Sul. E aí, após a África do Sul, o ciclo recomeça para os Estados Unidos. Então, é muito interessante porque a gente vai dando voz a lideranças de cada um desses países a cada ano, refrescando, atualizando esses debates que a gente está tendo aqui, à luz das perspectivas de cada um. E a gente vê uma proximidade muito grande de temáticas e de interesses, de questões que para a África e para o Brasil são semelhantes em termos de necessidade e de demanda. Uhum. Muitas das recomendações de vocês também fazem parte, né, da própria agenda da CNI. Eu queria que você comentasse. É importante, a CNI é o guarda-chuva de todo esse processo. Então, a CNI está custeando e levando à frente um grupo grande de pessoas em Brasília que coordena todas essas atividades. E aí nós temos esses empresários e administradores incríveis, o Walter aqui representando, que tem liderado de forma voluntária, obviamente, esses trabalhos dos grupos, e todos os participantes são voluntários. E aí nós também temos em cada um dos 8 grupos
uma grande consultoria estratégica internacional do maior calibre, também trabalhando de forma voluntária intensamente, e alguns outros parceiros de conhecimento, universidades, institutos internacionais. Então é impressionante a quantidade de gente boa e muito capacitada que todo ano se dedica a esse processo, e nesse ano grandes lideranças brasileiras puxando a fila e fazendo um trabalho que eu acho que vem sendo reconhecido mundialmente até esse momento. Acho que nós estamos conseguindo entregar um ótimo processo para a continuidade do ciclo G20 e B20. Nós temos que ser atores nesse processo de transformação global. E o B20 deveria e deverá e fará isso, recomendações que sejam efetivas para o G20 implementar. E nós esperamos que os países nos escutem e os países implementem essas soluções que estão sendo debatidas entre todos os países, porque no B20 todos os países estão representados. Então, essa é a nossa sugestão para o futuro. Nós precisamos fazer um action mode para endereçar questões de responsabilidade transformacionais, estruturantes para o planeta. Uma dessas questões é a questão da digitalização, a outra questão da transição energética e a descarbonização, a outra questão é a questão da participação e da diversidade da mulher e assim sucessivamente nas diversas sociedades. Pelo que eu entendi, quando você falou que tem também uma consultoria que trabalha com vocês pro bono, ela consolida todas essas questões do debate. Ela ajudou a formatar o caminho do debate. Na verdade, cada um dos 8 grupos tem uma consultoria, em alguns casos se repete, são as principais consultorias do mundo, trabalhando com seus executivas brasileiros e estrangeiros, e também no topo, lá na CNI, no grupo de organização, a gente também teve uma consultoria desde o dia 1 para que a gente pudesse organizar da melhor forma. E um detalhe, mas um ponto interessante, nós já entregamos para a África do Sul um guia, porque não havia uma documentação de como estruturar um bom ciclo de B20. Embora várias pessoas soubessem fazer, era um conhecimento que estava um pouco no ar. Então a gente aproveitou também para documentar e entregamos à África do Sul, que ficou muito satisfeita de poder usar já um certo blueprint, uma forma de estruturar esse processo. Então, além do legado Brasil que a gente vai deixar, a gente também quis deixar um legado de continuidade para a África do Sul. Que legal, né? Eles formataram os primeiros passos. Mas olha, João, o Isaac também falou dos próximos passos e desse legado, né, dos encontros. Vamos ver? As sugestões que nós entregamos, que o Brasil entregou, praticamente são todas elas, em quase sua totalidade, eu diria, de caráter mais estrutural, de longo prazo, mas também são prementes. Eu diria que já deveriam começar hoje as soluções que nós precisamos. A questão climática me parece um bom exemplo. As soluções para isso demandam recursos, tempo de implementação e muita consistência, mas não há tempo a perder. Ao contrário, quanto mais adiarmos, mais difícil e mais custosa será a solução para os problemas climáticos. Os grupos de trabalho que concluíram a sua missão fizeram uma atuação que eu considero excelente, apresentaram propostas de grande qualidade e agora a gente tem de fazer o papel de advocacy. Isso, obviamente, junto aos líderes do G20 para que a gente possa defender essas propostas. E aqui, não há dúvida que a gente vai precisar, mais uma vez, contar com a liderança do presidente Lula, que será uma ajuda inestimável para que tenha um convencimento dos demais líderes e para que possa consolidar a posição do Brasil como um dos países protagonistas na transição climática. Agora, o trabalho certamente não acaba aqui. A gente vai transferir em 2025 a liderança para a África do Sul. Nós vamos seguir ativos na defesa dessas propostas que foram gestadas, que foram trabalhadas, como também nós vamos discutir o aperfeiçoamento e as novas prioridades que vão surgir na coordenação do nosso país irmão africano. Muito bem. Acho que o nosso tempo está acabando, né, Mona? Eu queria dar um tempinho para vocês dois fazer um arremate ou algum acréscimo que vocês consideram necessário. Eu só primeiro agradecer a FEBRABAN que tem participado de todo esse ciclo, todo esse processo, o Isaac pessoalmente, mas também eu sei toda a equipe aqui da casa e as instituições também que compõem a FEBRABAN. E temos ainda, como o Isaac bem colocou, um trabalho muito importante de defesa positiva dessas ideias, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E preciso dizer, no dia 24 e 25 de outubro, nós vamos ter o nosso Summit aqui em São Paulo. As inscrições é muito importante que se faça
pelo site do B20, www.b20brasil.org. São limitadas as inscrições, então eu peço que aqueles que desejem participar se inscrevam e espero poder ver todos lá nesses dias. E aí essa inscrição é para online ou para presencial? Para presencial. Esse é um evento presencial, nós vamos ter aí cerca de 1.500 pessoas, lideranças do mundo inteiro, grandes delegações vão estar aqui nessa semana que pega o 24 e 25 de outubro, daqui a poucas semanas, e autoridades, pensadores e grandes líderes empresariais fazendo esse summit e ouvindo as recomendações dos nossos líderes que vão estar lá expondo com mais detalhe. Além de agradecer a Febraban a oportunidade de estar aqui com vocês, eu quero agradecer também ao Dan a oportunidade que eu tive de aprender, porque esse foi um processo onde nós pudemos sentar e ouvir muita gente diferente do mundo. E com isso você tem a capacidade de aprender. E juntos, essas pessoas, mais de 100 pessoas, tiveram a capacidade de gestar alguma coisa que pode ser impactante para as pessoas do futuro. Então, para mim, foi muito orgulho participar dessa jornada. Muito obrigado, Dan, pela oportunidade. Muito bem. Imagino que troca intensa, né, de informação e de experiências, de referências mundiais, assim, muito legal. Bom, e agora chegou a minha vez de agradecer aos nossos convidados, né, de hoje, Dan IOSP, chairman do B20 no Brasil e presidente do Conselho Administrativo da IOSP Maxion, Walter Schalka, coordenador da Força Tarefa Trabalho e Educação do B20 e conselheiro da Suzano Papel e Celulose e Grupo Vibra, Isaac Sidney, nosso presidente da Febraban, e João Borges, diretor de comunicação. Obrigada a vocês. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de redes sociais da Febraban, e me despeço também aqui de vocês. E, por favor, entrem nas nossas redes, acompanhem as nossas postagens. Nós vamos ter muita informação mais sobre o B20, sobre o G20 e sobre os temas do setor. Até a próxima entrevista.